Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui a nossa revisão para o teste de matemática, turma do 7º ano, 701 e 702. Questão número 1. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus Celsius pela manhã. Se a temperatura descer mais 15, quanto o termômetro vai marcar? Então, você tem um termômetro, né? Tem um termômetro aqui, ó. Aí ele marcou menos 15 pela manhã. Ele fala que a temperatura vai descer. Então, vai descer, ó, menos 15, aí desce. Menos 16, menos 17, menos 18, menos 19 e assim por diante, tá vendo? E vai descer quanto? Vai descer 15 graus. Como vai descer, é negativo. Então, vai ficar menos 15, que é quanto vai descer, tá vendo? Sinais iguais, você soma 30 e repete o sinal. Logo, o termômetro vai marcar menos 30 graus, ok? Questão número 2. Resolva as seguintes operações em módulo. Então, nós temos aqui o módulo. Primeiro, enchida do módulo, certo? O módulo de um número positivo é o próprio número. Então, o módulo de 2 é 2. Menos. Módulo de um número negativo torna ele positivo, lembra? Porque módulo é a distância do número até a origem. E distância é sempre positiva. Então, módulo de menos 5 mais 5. Como tem menos aqui na frente, vai ficar o menos 5. Mais. Módulo de mais 7 é o próprio 7. Pronto, só fazer as operações. Aqui, eu vou fazer passo a passo. Ó. Sinal do 2 é mais, sinal do 5 é menos. Sinais diferentes subtrai 3. E coloco o sinal do maior número. Como o 5 é maior que 2, menos 3. Mais 7, né? Sinais diferentes subtrai 7 menos 3, 4. E coloco o sinal do maior número. Como 7 é maior que 3, mais 4. Bem tranquilo aqui, né? Mesma coisa que a letra B. Primeiro vamos resolver o módulo. Módulo de menos 7 é 7 vezes... Módulo de 2 é 2, divididos. O módulo de menos 2 é o quê? É só tirar o sinal, né? Ele fica positivo. Então, o módulo de menos 2 é 2. Multiplicação e divisão. Como elas têm a mesma importância, você resolve quem aparece primeiro. No caso, é multiplicação. 7 vezes 2, 14. 14 dividido por 2, 7. Então, uma questão bem tranquila aí. Questão 3. Veja as temperaturas máximas e mínimas de alguns planetas. Aqui tem o planeta, ó. Planeta, Mercúrio, Marte e Terra. Temperatura máxima do Mercúrio, mínima do Mercúrio e assim por diante. Calcule a diferença é menos, entre a temperatura máxima e mínima de cada planeta. Então, você tem que identificar o planeta, tá vendo? Então, eu vou pegar o Mercúrio, vou calcular a diferença entre a temperatura máxima do Mercúrio é 427, menos, né, porque é diferença, menos a temperatura mínima, que é quanto? Menos 133. Então, cuidado com o sinal, tá bom? Ó, menos com menos, ó, dá mais, certo? Ou então você pode usar aquela regra do parênteses que o Chico Calvo ensinou. Olha para o parênteses. Se o sinal da frente for negativo, o cara lá dentro troca de sinal, vai ficar mais. Tá vendo? Sinais iguais você soma e repete o sinal. Mesma coisa aqui na questão de Marte, mesma coisa na questão de Terra. Ó, vou fazer aqui para Marte. Temperatura máxima menos a temperatura mínima, menos 88, tá vendo? Tem que eliminar o parênteses. O sinal da frente do parênteses é menos, então muda o sinal do cara lá dentro. Se ele é menos lá dentro, vai ficar o quê? Mais. 56 mais 88, 144. É assim que se faz a questão bem tranquilo. Questão número 4. Utilizando as propriedades de potência, calcule. Então, tem que usar as propriedades e calcular, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui está o seguinte. Menos 2 elevado a 1 vezes menos 2 elevado a 2 vezes menos 2 elevado a 3. Então, eu tenho multiplicação, ó, de potências de mesma base. O que eu faço? Repito a base, menos 2, e somo os expoentes. 3 mais 2, 5, com mais 1, 6. Então, vai ficar menos 2 elevado a 6. Só clicar aqui e calcule. Isso aqui é uma potência. Como é que resolve a potência? É muito simples. O expoente, ele diz quantas vezes vou repetir a base. Se o expoente é 6, vou repetir a base 6 vezes. Lembrando que potência é uma multiplicação onde os fatores são iguais. Agora é só multiplicar. Lembra aquele macete de Calvo? Base negativa, expoente par. Eu sei que o resultado vai ser o quê? Positivo, certo? Então, de novo, ó, base negativa, expoente par, resultado positivo. Se fosse base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu sei que o resultado vai ser positivo, porque a base negativa, o expoente é par. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, mais 64. Letra B. Primeiro, vamos resolver o que está dentro do parênteses. Então, dentro do parênteses, ó, eu tenho uma multiplicação de potências de meia base. Então, você repete a base, 5, e soma os expoentes. Quando não tem expoente é porque é o número 1, certo? Então, 3 mais 1, 4.
Divisão de potências de mesma base. O que você faz? Repete a base 5, subtrai o expoente. 3 menos 4, cidade diferente, subtrai 1. Como 4 é maior que 3, menos 1. Tá bom? Então, preste atenção na questão do sinal. Questão 5. Utilizando as propriedades de potência, reduza a uma só potência. Na questão 5, a gente não precisa calcular a potência, ok? Então, aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 3 à quarta vezes 3. Então, multiplicação de potências de meia base. Repete a base 3 e soma os expoentes. 2 com 4, 6, com mais 1, 7. Letra B. Aqui a gente vai aplicar a definição de potência, tá vendo? Qual é o número que se repete? É o 10, então ele é a nossa base. Ele se repete quantas vezes? 7 vezes, então ele é o nosso expoente. Show? Então bem tranquilo aí. Letra C. Eu tenho aqui, ó, 0,001 elevado a 4. Esse cara aqui dentro do parente, eu sei que é uma potência de base 10 com expoente negativo. Nós já vimos isso. Então, coloca a base 10, né? Como ele é um número decimal, o expoente é negativo, menos. Quantas casas decimais ele tem? 3. Então, o expoente vai ser menos 3. Todo mundo foi? Tudo isso elevado a 4. Então, eu tenho uma potência de potência. Ó. Dentro do parênteses eu tenho uma potência, fora eu tenho uma outra potência, tá vendo? Por isso que é uma potência de potência. Como se resolve isso? Repete a base e multiplica os expoentes. Bem tranquilo. Letra D. Aqui mesma coisa, ó. Aqui você vai ter você tem 2 vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Então, multiplicação de potência de meia base. Repete a base, 2, e soma os expoentes. 3 com 2, 5, com mais 1, 6. Então, vai ficar 2 elevado a 6, tudo isso elevado a 3. Então, de novo, eu tenho uma potência de potência, tá vendo? Repete a base, 2, e multiplica os expoentes. 6 vezes 3, 18. Bem tranquilo aqui. Questão número 6. Calcule o valor das seguintes expressões. Então, vamos resolver aqui essas expressões numéricas. Ó. Então, eu tenho raiz de 4 mais raiz de 16 menos raiz de 25 vezes raiz de 9. Na ordem das expressões, primeiro resolve quem? Potência e raiz, depois multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração, certo? Sempre respeitando aqueles sinais, parênteses, colchete, chave, assim por diante. Então, vamos primeiro resolver a raiz. Raiz quadrada de 4, 2, porque 2 vezes 2, 4. Mais, raiz quadrada de 16, 4, porque 4 vezes 4, 16. Como aqui é menos, menos. Raiz quadrada de 25, 5, vezes raiz quadrada de 9, 3. Eu tenho uma soma, uma subtração e uma multiplicação. Primeiro resolvo a multiplicação, certo? Então, 2 mais 4 menos 5 vezes 3, 15. Eu tenho uma soma e uma subtração. Vou resolver a soma porque ela aparece primeiro. 2 mais 4, 6. 6 menos 15. Sinais diferentes, subtrai. 15 menos 6, 9. E coloco o sinal do maior número. Como 15 é maior que 6, menos 9. Tá vendo? B. Aqui eu tenho, ó, 12 menos 3 mais menos 1 menos 7. Então, primeiro vamos tirar os parênteses. Ó, então, 12 menos 3. Na frente dele tem um sinal de menos. Sempre que eu tiver o sinal de menos na frente do parênteses, o que acontece com o cara lá dentro? Ele troca de sinal. Se ele é menos 3, vai ficar mais 3. Aqui, ó, menos 1. Eu tenho mais na frente dele, eu tenho que tirar o parênteses. Se eu tenho mais na frente dele, não altera nada. Então, só repetir o cara lá dentro. Menos 1. Aqui, ó, menos 7. Eu tenho que tirar o parênteses dele. Olha para o sinal que está na frente. É menos. Sempre que for menos na frente do parênteses, o cara lá dentro troca de sinal. Então, se ele é menos 7, como tem um menos na frente, vai ficar mais 7. Agora é só resolver a conta. 12 mais 13, 12 mais 3, 15. Aí repetir o resto. Ó, 15 menos 1, mais 7. 15 menos 1, 14. 14 mais 7, 21. Bem tranquilo aí, né? Letra C. Menos 12 mais 10, entre parênteses, vezes menos 20 mais 30. Primeiro vamos resolver dentro do parênteses. Ó. Menos 12 mais 10. Sinais diferentes, subtrai. 2. Como 12 é maior que 10, menos 2. Vezes menos 20 mais 30. Sinais diferentes, subtrai. 10. Como 30 é maior que 20, mais 10. Agora é só multiplicar. 2 vezes 10, 20. Multiplicação de números com sinais diferentes, resultado negativo. Tranquilo? A 7 é muito parecido com a questão número 6. Ó. Vamos fazer aqui. Ó. Eu tenho menos 6 mais 19 menos 1. Então, primeiro, ó, menos 6 mais 19. Sinais diferentes, subtrai. Então, isso aqui vai ficar 13. Como 19 é maior que 6, mais 13. Então, mais 13 menos 1, isso aqui vai dar 12. Então, isso aqui é o valor de A.
tá? Então, A é igual a 12. Vamos fazer o B agora. Ó, mais 3 mais 4. Sinais iguais você soma. 7 e repete o sinal. 7 menos 1, 6, certo? 6 com menos 9, sinais diferentes, subtrai. 3. Como 9 é maior que 6, menos 3. Então, o valor de B vale menos 3. Ele quer A vezes B e A dividido por B. Então, A vezes B é só multiplicar o 12 vezes 3. Multiplica normalmente. Vai dar 36. Mas como os sinais são diferentes, ó, aqui é negativo, aqui é positivo, sinais diferentes na multiplicação, resultado negativo. Então, A vezes B vai dar menos 36. E A dividido por B? A dividido por B é só você dividir. Divide normalmente. 12 dividido por 3, 4. Mas como os sinais são diferentes, na divisão, o resultado vai ser o quê? Negativo, menos 4. Ok? Então, bem tranquilo essa questão aqui também. Questão 8. Resolva as seguintes multiplicações. Então, você multiplica e depois olha para o sinal. Então, 7 vezes 9, 63. Sinais diferentes, resultado negativo. 63 vezes 13, multiplica normalmente. 819. Como os sinais são iguais, resultado positivo. Aqui, mesma coisa. Menos 4 vezes mais 2 vezes menos 12. Multiplica sem olhar para o sinal. 4 vezes 2, 8. Mas como os sinais são diferentes, resultado negativo. Menos 8 vezes menos 12. Multiplica normalmente. 8 vezes 12, 96. Como os sinais são iguais, resultado positivo. Divisão agora. Ó, menos 4 dividido por menos 4. Divide normalmente. 4 dividido por 4, 1. Como os sinais são iguais, resultado positivo. Letra D. 2.470 divididos por menos 10. Divide normalmente. 2.470 dividido por 10, 247. Mas se você reparar, ó, como os sinais são diferentes, resultado negativo. Então é isso. Multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado positivo. Multiplicação e divisão com sinais diferentes, resultado negativo, ok? Só gravar isso aí que vai ficar bem tranquilo. Questão 9. Escreva de maneira adequada de ler cada ângulo pedido abaixo. Então é só você escrever, né, esse ângulo aqui. Então, ó, sempre é assim, 31 graus, 10 minutos e 22 segundos. Então é sempre grau, minuto, segundo, tá bom? Então quando for escrever é só fazer isso. Então grau, minuto e segundo. Só para a gente finalizar aqui agora, a questão número 10. Como podemos classificar os ângulos? Nós podemos classificar os ângulos em reto, quando ele é igual a 90 graus, tá bom? Obtuso, quando ele é maior que 90 e menor que 180, ok? Não esquece isso, são duas condições. Tem que ser maior que 90 e menor que 180. Raso é todo ângulo menor que 90, tá bom? E o ângulo de meia volta é aquele ângulo que é exatamente igual a 180. Então, esse é o teste de vocês, tá bem tranquilo. Estudar com calma e rever esse vídeo várias vezes. Qualquer dúvida me chama. Tchau, tchau, gente.